Professor, eu vou ser sincera, eu não consegui ler esse pedaço porque entrou bem uma ligação de um cliente meu. Então, a gente começou a debater, eu, Felipe, sobre a questão, o referencial teórico da autora, que ela cita muito a questão de Bourdieu, né? E que ela faz algumas citações nas quais ela diz, aí o colega pode até completar, que a gente estava discutindo sobre o dicionário de Bourdieu, essa questão do poder da língua, que o Bourdieu fala que a língua ela é legítima e ela é imposta pelas instituições do Estado, né, aos hábitos socializados. E, pelo que eu estou acompanhando da pesquisa dessa autora, mostra essa imposição, né, desse prestígio, o porquê desse inglês, o prestígio do inglês britânico ser hoje, né, ter essa referência autoritária, não autoritária, mas essa questão da imposição da língua, né, de ter o prestígio, vem muito de ações de cima para baixo, que é um pouco que o Bourdieu fala dessa questão da língua legitimada por as instituições do Estado. Aí o Felipe até estava complementando essa questão do pensamento de Bourdieu, que ele pode trazer para a gente algumas informações que eu achei interessante, Felipe. Isso, Vivi. Professor, bom dia a todos. Exatamente, a gente recorre, né, à base teórica da autora, que é o próprio Bourdieu, então a gente recorreu na definição dessa questão do sotaque que ela traz, da argumentação do pensamento do Bourdieu, né, que ele se apoia em estudos históricos sobre a formação de línguas nacionais no espaço europeu. Né? Então, as línguas, antes de serem associadas à escrita e de constituírem um corpus literário, né, bem como antes de um trabalho de descrição, é feito por pragmáticos, né, gramáticos e lexicográficos, existir apenas um estado prático. Então, através desse pensamento de Bourdieu, quando ele fala da língua, da linguagem como um capital e como um mercado, a autora, eu destaco aqui, né, que a autora traz no artigo que evidencia, né, um atestado dos próprios textos que existem uma manipulação, né, uma ligação que é inferível dos pressupostos das mensagens, que o Bourdieu também traz nos pensamentos dele. Certo, obrigado. O que vocês entenderam como accent meta discourses, essa fase que o meta discursivo se torna mais prominente? Vocês chegaram a falar sobre isso, Felipe e Viviane? Não, professor. Não, tudo bem. Vamos trazer para o grupo todo. Como é que vocês entenderiam essa fase? Podem pescar, viu, gente? Isso não é prova nem teste. O que é que acontece nessa fase quando a chave aí está no accent meta discourse? Meta discourse é quando você tem um discurso sobre o discurso, né? A fala sobre a fala. Pensar aqui. Essa metalinguagem de rota identificação. Não, mas não é isso. Porque ela traz um parágrafo aqui, o método mais explícito envolve o uso de rótulos metadiscursivos, né? Para nomear variedades discursivas. Então isso começa a ficar mais cristalizado nessa diferença, não é isso? Porque esses rótulos ele personificam a fala ligando mais ou menos os padrões aos atributos dos falantes. Isso. É mais ou menos isso que eu estou entendendo aqui, né? Que segundo os rótulos o rótulo ele é metadiscursivo. Entendi. Ele começa a dar nome, porque você usa a língua para categorizar a própria língua, entendeu? Entendi. Aí fala de sotaque, fala de quando criança, né? Tal. Então, a ideia do rótulo começa a rotular essas variantes, né? Essa variante. Ok, ótimo. Então, grupo 6.
Ai, professor, agora... desculpa, queria ter sido melhor, eu vivi, mas eu também. Não, vocês acabaram de fazer, gente. Professor, bendito maldito meu cliente, entrou bem na hora e começou a me falar. Falei, ai, meu Deus, eu entrei na sala, parecia que eu falei, Jesus, tomei um tapa na cara. Não, a gente está fazendo isso, não precisa explicar. Ai, filho, desculpa. Nem se preocupem, certo? Aham. A gente está chegando, tá ótimo. Então, fase 6, que é vocês dois, né? Isso, The Transformation of Schooling. É só começar dizendo que é um autor, né? Não é uma autora, apesar do nome. A Cif é ele. Cif. De origem indiana. Né? Sim, imaginei. Eu vi aqui dentro. Por favor, professor. Bom aluno, né? Eu achei que mais interessante foi, né, essa questão da história, né? Como tinha essa separação, né, de que a nobreza, por exemplo, não participava do ensino compartilhado com o resto da população também, né? Elas tinham os tutores, né, tradicional, na verdade, em toda a Europa, né? Os tutores, e as escolas eram frequentadas realmente por, né, a classe, né, fora da nobreza. E também eu achei interessante como eles começaram a ensinar o inglês, né? Porque as línguas clássicas eram prioridades no ensino da escola, porque o inglês era entendido como uma língua sem alcance, sem estrutura, então eles ensinavam outras línguas independentes do fato deles falarem inglês no seu próprio dia a dia. Eu acho que isso começa a construir a própria língua, né? Eu acho que a escola ela ajuda a construir, de certa forma, o inglês, né, como a gente conhece, porque aparentemente ele era desconstruído, mas era a língua oral, sempre foi a língua oral, mas ele passa a tomar tipo uma cara. Talvez a gente possa fazer uma referência aí quando o Lutero vai imprimir a Bíblia em alemão e vai estabelecer o alemão padrão, uma vez que a Alemanha também tem vários dialetos, né? E você tem o inglês da mídia, você tem o alemão da BBC, né? No caso da Deutsche Welle, é o alemão padrão Hochdeutsch, que unifica os dialetos. Mas eu peguei essa parte aí, eu gostaria que... Não, e aí tem um componente institucional, né? Que quando promulgam uma norma, né, uma regra, aí passa a ter isso uma força, talvez legal, talvez da formalidade que o Estado estabelece a partir daí com o uso do inglês, né? E aí tem esse componente, né, das elites que foram submetidas a um processo de formação naquele método tradicional, buscarem uma distinção através daqueles recursos acumulados anteriormente, né? Então tem esse componente aí de caracterizar, né, determinadas formações educacionais do passado como elementos distintivos daquelas parcelas, né? Não tem esse componente? É interessante. Eu não sei se isso sobrevive ao tempo. Sim. Vai mudando. Eu digo de lá para cá, isso continua ainda tendo força? Sim. E você sabe que a Inglaterra, uma coisa interessante na Inglaterra é que você não sobe de classe. Não, mas eu quis dizer mais especificamente de cada escola, aqueles componentes. Não, isso ainda tem outro. A escola vira... Duplo, a escola... e a segregação, e quem consegue... E tem muito a ver com... Na Inglaterra não tem essa coisa de você ascende classe social. A não ser que você e a língua seja faz parte disso. A não ser que você seja um Beatle. Que é totalmente diferente dos Estados Unidos. Sim, totalmente. Mas mesmo sendo um Beatle, você precisa também ter algum tipo de reconhecimento institucional. Da realeza. Concessão de título, senão... Mas sabe o que eu estava pensando? Eu estou fugindo um pouco do tema, mas eu acho interessante colocar, porque os Beatles, por serem da classe trabalhadora, eles sempre fizeram questão de usar o sotaque como um elemento de diferenciação
né? Diferente do Brian Epstein, que era um empresário, família nobre, né? Que usava aquele inglês formal, né? Distinto, etc. E eles não, eles eram né? Filho de motorista de caminhão, de ônibus, enfim, eles eram bem... Ou seja, não é uma ascensão. E o que acontece com a coisa da fama não é a ascensão no sentido que é rígido. Né? Na Inglaterra, você plebeu, plebeu. Vai continuar sendo. É isso aí. É engraçado que eles chamavam o sotaque dele de Liverpoolia. Né? O sotaque de Liverpool, e eles levaram isso até hoje. Você ainda Então consegue... está fazendo sentido agora com isso, porque tudo, né? Mesmo sendo Sir Paul, ele ainda usa aquele Liverpoolia. Né? Falar nisso agora, um amigo meu está fazendo aquele... Você sabe que tem o tour dos Beatles, né? Sim, sim. Você pode ir fazer o tour. Tem o Magical Mystery Tour. Aí eu falei para ele, olha, eu vou falar sobre ele. Então, eles estão fazendo tudo dos Beatles. Muito legal. Peregrinações. Eu não sou da fase, não conheço muito sobre os Beatles. Eu nunca... Mas esses amigos são fãs. Meu Você sabe que o Rafuz é nosso especialista. Você já fez a Sim, tour? ele tem cursos, tem tudo. Ele é especialista mesmo. Por isso é que eu estou falando dessa questão de eles reforçarem, né, a sua origem pelo idioma. Pela ideologia linguística. Perfeito. Então, grupo 7. Oi. Não, eu justamente pegando a deixa do colega, eu tinha feito uma anotação sobre essa questão de justamente do sotaque. O que a gente tem no RP? Que daí entra essa questão dos Beatles. Na verdade, mesmo John Lennon, que é o mais exemplar da classe trabalhadora, eles falavam padrão. A questão toda ali não era nem diastrática, você está entendendo? A questão era diatópica, porque o RP é do sul, o padrão é do sul, Londres e a região do estuário. E os Beatles, marcadamente, eram do norte. E isso foi uma coisa que o pessoal, nas entrevistas, se vocês pegarem, perguntam, estou entrevistando Paul McCartney, você não pretende, sabe, por que você fala assim? Então, a questão não era nem de falar algo que fosse não padrão. A questão é que tinha contraste no sotaque que separava norte e sul. Diferente, por exemplo, do que aconteceu nos anos 90 e 2000 com outras bandas, tipo o Blur, o Suede, que falavam já forma assim, que não era RP, mas é o que a gente chama de em inglês do estuário, Estuary English, sabe? Que antigamente seria considerado o mais próximo possível do Cockney. Ali sim nós temos exemplos, instâncias de variação diastrática, assim, marcado. Assim, a gente não fala, sabe, RP, a gente não fala BBC English, isso aí é o que a gente chama de Estuary English. Só para dar uma... E a H fala, quando ele fala no 9, né, Changes Exemplary Speaker, ele toca nessa coisa, nessa página dos anos 65, né? E vocês, e hoje em dia a gente tem, vocês sabem, a questão de Adele, né? Que ela usa isso como um capital simbólico, ela já, né? Porque ela acho fantástico. E aí, que é um princípio de mudança que está acontecendo na Inglaterra agora, né? Outro também que eu gosto, James Blunt, já ouviram? James Blunt, né? Que foi, ele... acho que foi Páginas da Vida que ele estourou no Brasil, né? Acho que ele só fez essa música também, né? Não, ele continua ainda, mas aquela foi que explodiu. Eu nem me lembro mais do título da música. You are beautiful. You are beautiful. Lembra disso que se tornou popular? Não sabe quem era. Mas a Adele é o coisa porque ela usa esse recurso também, essa diferença linguística, para a popularidade e a beleza do cantar dela. Né? Então, a gente parou no 8, no 7. Já falaram vocês. O 7 já falou, não já?
Não, Não, agora é o não, 7. 7 é palavras. Aham. A gente vai juntos construir isso aí. Uhum. Então, aí está falando que Classroom Instruction, acredito que seja, houve, né, não sei se uma reforma, mas uma expansão de regras para as escolas em 1870, e aí instituiu-se, né, que os professores iriam ensinar determinados sotaque padrão para os alunos. E aí, uma parte interessante está dizendo que isso, de alguma forma, reduziu a assimetria no sentido de que não só as crianças que nasciam, né, nas famílias ricas, ou as famílias tradicionalmente que falavam o RP, quer dizer, diminuiu a assimetria nesse sentido, mais crianças começaram a falar esse inglês, mas, ao mesmo tempo, também reproduziu certas assimetrias no sentido de que as escolas de elite, de alguma forma, eram privilegiadas nesse sentido. Uhum. Então, ele também corrigiu totalmente as assimetrias. Uhum. Perfeito. Uhum. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Tá bom? E a gente pode fazer paralelos com a nossa questão, né? Do português também. E também a questão, um grande paralelo que acontece nas escolas dos Estados Unidos com o vernáculo afro-americano. Isso, a tentativa, e agora está... Não, até hoje. No Arizona, recentemente, eles não estão aceitando. A Arizona tem um problema de falta de professores enorme e piorou pelo fato de não estarem aceitando professores mexicanos que são fluentes em inglês, mas têm um sotaque mexicano. Foi a última tragédia. O Arizona é um estado com a criatividade trágica, assim. A última foi essa, de começar a não aceitar professores com sotaque forte. E isso inclui bilíngues, nativos, que falam inglês como língua nativa, mas que na região tem um sotaque forte por exemplo, não fala Tucson, fala Tucson, que é estigmatizado. Né? Passa por aí. 8. Asymmetries of competence and difference of circulation. O nosso tópico, acho que traduz um pouco aquilo que a gente tem falado nas outras aulas da língua como uma ferramenta de poder, né? Porque o tópico anterior fala um pouco desse processo de tentar reduzir essas assimetrias, e esse aqui fala justamente de como isso é um reforço dessas assimetrias, na medida que poucas pessoas têm o domínio para ensinar e muito mais pessoas têm para receber, né? E aí isso gera uma assimetria nessas competências, né? E isso tem como consequência essa manutenção desse princípio da língua como um sistema de valor. Uhum. Não, o que eu acho que acrescentaria que está no texto é justamente essa ideia de diferença de circulação, né? Porque essa assimetria ela vem de uma diferença histórica na forma de circulação dos gêneros, né, do discursivo. Quer dizer que tem mais pessoas capazes de reconhecer o RP do que de falar o RP, porque os gêneros que reproduzem essa primeira competência de reconhecimento do RP circulam mais do que os gêneros que capazes de comunicar, pronunciar. Uhum, uhum. E também de disseminar o RP a nível do treinamento, da fala, etc. E aí acabou com os sociais, né? Uhum. Acho que é interessante essa noção de assimetria, porque ele faz aqui um paralelo com a ideia de economia mesmo. Assim, né? Você acaba tendo assim, a competência de reconhecer, muitas pessoas têm,
competência de usar o RP tem menos, então você cria essa diferença de valor, né? Uma noção de abundância e escassez, que aí dá a capacidade de falar o RP uma raridade, né? Uma espécie de valor que se reflete socialmente. Interessante essa parte. Deixa eu fazer só um adendo aqui, que tem a ver com os 9 e 10. É um trabalho futuro de Aga, que ele mostra como as pessoas que reconhecem bem, conhecem reconhecer, mas que não falam. E eles tentam fazer essa aproximação, tentam falar o RP. Mas o que acontece? Eles terminam fazendo uma coisa que é chamada de hypercorrection. Hipercorreção. Hipercorreção. Eles terminam caindo na questão de que fica óbvio que não são, porque eles... O mais perfeito. Isso. Aí então, fica uma coisa meio que... Fake, né? Porque eles se corrigem demais e terminam cometendo erros, se distanciam do RP pelo fato da hipercorreção. Esse trabalho de hipercorreção ficou famoso também. E a gente consegue ver isso. Eu vi muito isso. E isso, no questão de português, a gente pode falar mais tarde. Quando eu estava observando aulas de professores no Movimento Negro da Bahia, treinando consciência negra, e esses professores tentando, como se fosse falar um português da norma, né? E ele, na tentativa, cometiu exageros e hipercorreção. Então, você fica uma coisa assim, como se fosse um português, falando português que não existe, entendeu? É que aquilo que assim, formalmente está correto, mas é pouco usual, né? E isso causa muito estranhamento, sei lá. Isso. Inclusive, isso fica muito claro Não obstante. E também no uso do pronome... Nossa. A mesóclise? A mesóclise, exato. De começar... Porque a gente tende a colocar o pronome sempre antes. A tendência do português mesmo é colocar o pronome antes. Aí eles começam a colocar no meio porque é o prescritivo, achando que os professores fazem isso nas escolas que não são da elite, entendeu? Da classe dominante. Muito interessante isso. A coisa da hipercorreção. Outra coisa que... Então, vocês falaram 8, né? De certa forma, o Paulo já falou sobre a questão de change exemplary speaker. Ela caiu. Que é o exemplary speakers, o exemplo do Cockney, do estuário, como o Paulo está falando. Aí sedimenta essa questão de que existem eles começam a construir essa ideia de que existe o falante exemplar de Cockney, o falante exemplar, né? E que é uma coisa interessante, e é uma coisa que eu falei no primeiro dia. Não existe um falante exemplar, na prática, não existe um falante exemplar do português da norma dominante, norma pura, entendeu? Porque ninguém consegue sustentar. Talvez o menino Pascoal Neto, né? Professor Pascoal. Mas se você for observar ele falando dia a dia, porque se ele falar aquilo que ele está dizendo tudo, ele vai soar como marciano. Vai ficar... Entendeu? Não existe isso. O falante, não existe esse falante. Né? Ninguém consegue sustentar. Se fizer uma entrevista sociolinguista com a gente, nós aqui que passamos por um processo de educação formal, etc., vamos descobrir que não consegue, a gente não sustenta. O professor, também a gente, né, construir a linguagem, ela exige um trabalho intelectual, mental e um esforço do cérebro. O cérebro é cansado por natureza. Se ele ficar querendo gastar o máximo de energia o dia inteiro, a gente vai ter que ficar comendo, matando um urso para se alimentar toda hora. Então, para que você vai gastar esse esforço? O próprio cérebro diz, meu amigo,
coisa, vai coisando aí as coisas e vamos embora. Isso. E tem uma coisa mais. Além disso, Rafael, foi bom ter colocado isso. Tem outra coisa foi bom você colocar isso para não esquecer. É que o jeito que a gente fala tem a ver com a nossa identidade. Não é só por causa do cérebro, é porque é uma maneira de a gente expressar quem a gente é. Entendeu? Então, se eu começo aqui a evitar todas as formas, né, do vernáculo do português, eu vou construir um outro eu. Não existe. Não é um componente fisiológico apenas. Também, eu acho né? que isso mas é comportamental. A linguagem como um elemento que De subjetividade, Isso, espécie de subjetividade, quem a gente é, de onde a gente vem. traduz aquilo que Exato. Isso assim, olha, quem é meu interlocutor? Aqui eu falo português. Isso, Aqui eu exatamente. estou falando português. Aí a gente saiu no corredor, eu vou estar falando no outro. Claro. Exato. Zelig, Claro. né? Quando eu falo A língua é meio Zelig. Isso. Ou quando você vai para casa, numa reunião de família e tudo, né? Principalmente no meu caso, eu estava lá agora na Bahia com meus irmãos, o pessoal de Feira de Santana, e que todo mundo fala, tu vai. Mesma coisa que acontece no Rio Grande do Sul. E eu de repente, tu vai, e a gente começa a falar, entendeu? E é isso. E outra, aí volta, acho que foi Paulo que falou coisa. Quem falou de Bourdieu? Não, foi Viviane e Felipe. Alguém começou a falar sobre a questão do hábitos. Eu comecei a falar, professor. Não foi de sedimentação dos. Você quer falar mais um pouco sobre isso? Eu posso fazer tudo dentro da Aga fala de Bourdieu no final. Uhum. A gente ainda tem. Dá para falar ainda mais alguns minutinhos. Alguém quer falar sobre isso? Só complementando o que eu estou fazendo a anotação, Dá para ouvir, Rafael? a colocação, né, do Iago, eu acho que a gente pode falar, aí eu lembrei um pouco das últimas aulas, a gente pode, porque a gente domina a norma culta, a gente pode se dar o luxo de tornar o português uma língua adaptativa. Eu acho que entra na questão do estudo do professor do português de arremedo. Né? Porque a gente pode desconstruir o nosso português se a gente for conversar com um motorista de ônibus ou se a gente for lá no baile funk na favela. É diferente do cara do baile funk da favela chegar num lugar e utilizar a norma culta ou variar, né, a língua de acordo com essa questão adaptativa que você colocou. Eu acho que quanto maior seria, talvez, a sua capacidade, né, de domínio da língua, maior, mais Zelig, né, trazendo o exemplo de Woody Allen aí, porque eu amo esse filme, né, eu acho que mais Zelig você pode ser. E mais domínio, né, você tem na construção do seu discurso. Porque eu acho muito importante, desculpa só para não sendo prolixo, quando você constrói a sua identidade, mesmo você sendo, por exemplo, eu, um professor, mas eu chego no final de semana, saio, me coloco no meio de pessoas que se distinguem e eu me coloco como um igual a partir do uso da língua, eu sou muito bem mais recebido. No sentido de, pô, esse aí é dos nossos, esse aqui é da galera, esse aqui é da turma. Isso. Né? Agora tem um limite, porque a gente não fala a variedade, determinadas variedades que estão, entendeu? Não falamos todas as variedades do português. Então a gente tem que também. Eu estou dizendo. Para não cair no português de arremedo. Entendeu? Sim. Eu estou dizendo aqui mais ou menos no Rio. E a gente, no Carioca, tem dois portugueses assim, bem distintos do Carioca, que é o português mais da comunidade, da galera jovem, que é um português cheio de gíria, e até mesmo nós temos dificuldade de entender, e o português que a gente usa normalmente no dia a dia. Acho que eu estou entendendo o que você quer dizer. Entendeu? Talvez essa experiência de Rafael, que eu também me identifico com isso. Aqui dentro de uma instituição, a gente exercendo um papel específico, a gente constrói uma identidade por aquilo que a gente usa no nosso repertório, o risco, que vai além simplesmente do que se fala. Né? Se veste, gestual, enfim, comportamental, todo esse arsenal de recursos. Mas
a gente circula pela cidade. E nessa condição, a gente se torna mais semelhante àqueles com os quais a gente convive aqui, mas numa outra condição. Se eu for na praia, um aluno, uma pessoa que convive, o assessorista, que a relação é outra, porque a gente, de certa forma, se veste um pouco daquele formalismo que a instituição exige um pouco da gente, né? E a gente passa a conectar esse sujeito com um conjunto de recursos diferentes. Claro que passa pela linguagem, mas não é só a linguagem. Né? A língua, o que se fala, né? Também tem um contexto de, talvez, mais descontração, né? No vestir. É um pouco isso, a gente se associa. Né? Eu acho que eu posso dar um exemplo prático disso. Eu, durante o mestrado, eu fui assistente do professor Léo em sala de aula, disciplina de metodologia. Né? E aí, enfim, eu tenho 28 anos de idade, tinha uma turma ali, isso foi há 2 anos atrás, tinha 26, então eu estava perto do pessoal terminando a faculdade. Né? Enfim, das últimas disciplinas e tudo mais, não tinha uma diferença de idade curta. Eu, como assistente do Léo, eu entrava em sala de aula e me referia, assim, aos meus colegas meio que naquele tom. Ele disse, bom dia, fulano, bom dia, fulano. Um dia eu encontrei uma das alunas numa boate. E aí eu não dei boa noite, né? Eu falei, ei, fulano, como é que tá? Tudo bem? Eu tava em outro papel, em outra situação ali, eu usei outra forma de português, assim, outro arranjo do português para me comunicar com ela que condizia mais com aquela situação, assim. Então é isso, são 2 portugueses diferentes, amizades, entre as mesmas 2 pessoas, em settings diferentes, né? A mesma coisa quando eu te encontrei aquele dia doidão na Olegário, né? Pois é. Eu estava doidão na Olegário e encontrei Iago lá com a namorada. Como é que eu vou falar com ele? Eu vou falar igual um doidão fala, pô. Ok. Professor, Oi. o que é que traz essa reflexão que eu tenho aqui sobre o hábitos? Eu queria dar um exemplo Traga, também do Felipe. hábitos. Ok, Viviane e Felipe, então. Tá, vou só falar aqui, Vivi, rapidinho. Tranquilo, Felipe, pode falar. Eu Eu vou dar um li pra exemplo. Vivi, eu li para a Vivi também, achei muito oportuno a gente falar, né, que Bourdieu ele se apoia em estudos históricos sobre a formação das línguas nacionais no espaço europeu. E essas línguas, igual aqui, né, o autor traz para a gente, entre aspas, antes de serem associadas à escrita e de constituir um corpus literário, bem como antes de um trabalho de descrição, elaboração e normatização, feito pelos gramáticos, né, existiriam apenas em estado prático, existiria apenas como hábitos linguísticos, de modo internalizado. É todo esse trabalho de objetivação de um determinado hábitos linguísticos do grupo que assume poder político na formação do Estado e por sua associação a instituições destinadas a representá-lo, como escola, né, a própria gramática, dicionários, tornando a língua da nação, a língua oficial, ou a língua legítima que construiria, historicamente, um mercado unificado. Então, assim, a língua como um capital e mercado. E pegando esse gancho do que o Bourdieu fala, né, da questão do hábitos ou desses hábitos socializados, eu trago como exemplo, eu presto assessoria para o movimento sindical, do lado mais ligado à Central Única dos Trabalhadores. E dentro desse, fazendo um recorte do movimento sindical, eu atendo o setor de transportes. E eu noto essa questão, trazendo, né, a reflexão de Bourdieu, por exemplo, da categoria dos aeronautas. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com os aeronautas, que são os comandantes, os pilotos, comissários de bordo, engenheiros da área aeronáutica, e eu, por questão de ter o meu hábito socializado no movimento sindical, de chamar todos de companheiros e companheiras, eu fui fazer uma entrevista e chamei o comandante de companheiro, ele estranhou. Porque os aeronautas, eu percebo que eles não se identificam com essa linguagem de companheiro. Para eles, companheiro é sindicato. E é interessante que eles são uma entidade sindical. Então, eu tive que mudar a entrevista na hora, porque eu percebi que a pessoa travou, o comandante travou, ficou meio com receio de conversar comigo, de me conceder uma entrevista.
e eu comecei a falar no hábito dele, né, na questão do hábito que ele foi socializado como comandante, porque essa categoria é uma categoria que não se identifica muito como trabalhador, como trabalhadora, né? Eles acham que são colaboradores da empresa, então é um pouco disso que eu trago como uma reflexão aí, que é interessante que o Bourdieu fala. Viviane, é ótimo esse exemplo. E então você está falando aí de registro, porque o termo companheiro e tem a ver com Bourdieu e tudo, o hábitos, né? E aí, o ótimo exemplo de mostrar como o hábitos cria, como o registro, como o hábitos cria o registro. Isso. Entendeu? Então, companheiro, para ele, aí vem a questão do index. Na hora que você usou companheiro, você indicializou, né? Indexalizou algumas pessoas dizem que indicializar. Indexalizou o discurso que, na verdade, é sindical, socialista, petista e tudo mais. Né? Isso, exatamente. Isso momento, acendeu todas essas lâmpadas aí. Eles começaram a ver a cor vermelha. Não, eles não usam o vermelho, odeiam o vermelho. Professor, eu passei um sufoco. Aí mas vocês entenderam como depois que eu falei comandante, ele respirou e começou a me tratar melhor, mas no começo foi horrível. Me senti porque muito mal. Esse termo companheiro foi isso que é interessante, para a gente fechar com chave de ouro. O termo companheiro foi registered como termo de esquerda, do PT, etc, etc, etc. Então, onde ele foi usado, você começa, principalmente numa situação dessa, né? Entendeu? E é o hábitos que a disposição que Bourdieu fala, né? Disposition to act in a certain way. Que alertou, criou todos esses acendeu um alarme para eles, né? Mas, então, ficou claro para você esse trabalho de... Aga usa aí também, vocês perceberam no final. Ele usa Footing, ele usa Frame, ele usa Goffman nesse artigo. Tudo que a gente já estudou. Né? Posso tirar uma dúvida sobre indexalização? Pode. Nesse exemplo do companheiro, né, você falou, mais falando no campo semântico, a esquerda, sindical, é mais de um processo de indexalização acontecendo ao mesmo tempo? Veja a pergunta. Como assim? Por exemplo, eu falei companheiro. Isso. Companheiro remete assim, a associações, uma série de associações. Sindical, de esquerda, comunista, petista e tudo mais. Então, por exemplo, cada associação dessa é um processo de indexalização, entendeu? Não. A indexalização triga... o processo como um todo. Uma coisa... Engatilha tudo isso aí, certo? Agora, o processo de indexalização é diferente de 0, 1, 2, 3, que ele fala as ordens indexadas. Em um momento, o companheiro não queria dizer nada. Queria dizer só companheiro. Agora, tem uma coisa interessante, porque no movimento da comunidade LGBTQ+, você usa companheiro também para falar do meu marido. Sim. Parceiro. Então, naquele frame, aí vem Goffman. Talvez se Viviane tivesse referido ao meu companheiro, eu estou um pouco atrasada porque era meu companheiro, aí não teria trigger nada, né? Mas se eu usasse, já trigger a questão da linguagem. Então aí seria um exemplo de duas indexalizações diferentes. Aí sim. Mas aí, quando o vermelho, o PT, a esquerda, tudo é uma só. Entendi. São os graus de indexalização. Isso, exato. Agora tem uma coisa do ícone também, né? Porque você começa a remeter à estrelinha do PT. Sim. A cor é quase que um ícone, porque na verdade você não pode separar o índex do ícone, mas é uma coisa mais complexa. Você começa a ver essas imagens, a coisa assim. Por exemplo, quando você ouve um sotaque que você atribui ao Nordeste, você começa
a ver essas imagens, as figuras, as pessoas, que é que ele fala também do example speak. Você começa a ver todo um ícone aí, né? Do que seja uma pessoa que fala um sotaque, um determinado sotaque. Assim como a gente ouve o inglês padrão britânico, a gente já imagina um lord, Aí você faz a imagem, uma pessoa branca, não é? um lord. Isso. Uhum. Mais alguma coisa? Eu acho que ficou... Porque interessante, esse conceito de enregistrement também é difícil. Agora, eu queria lançar aqui, acho que não está no meu teste mais tarde. Mas a gente vai estudar gênero. Mas eu queria que você me dissesse depois qual a diferença de registro e gênero. Register and genre, certo? Fica essa pergunta aí para a gente refletir também mais para o final. Deixa eu ver uma pergunta para você. Oi. Você combinou com a Carol então, de intervalo? 12 horas. 12 horas? Foi. Tá bom? Ou querem agora? A gente pode parar agora também. Não, acho melhor. Esperar agora, né? Então vamos parar e a gente vai começar. Depois, a gente recomeça depois, daqui a 10 minutos. Então, Ótimo. Então, vamos falar de gênero, genre. Parece que eu estava em sessão da tarde, sabe? Vamos voltar. Eu coloquei os dois juntos porque eu acho que fica mais fácil a gente trabalhar essas duas coisas juntas. A gente está recomeçando então, né? Tanto genre como intertextualidade. Vamos tentar fazer agora como um grupo grande, né? O que é genre ou gênero? O que é intertextualidade, intertextualidade? E o que é intertextualidade de gênero, de genre, de gênero, né? E a gente tem dois exemplos aí. Tem o texto It Gets Better, que eu achei, dois textos que eu achei que tem a ver muito com o trabalho de vocês, porque é mídia, né? Os dois, tanto esse de Jones quanto o de Sputnik, sobre a circulação de discurso de mídia, né? São dois exemplos praticamente na área de vocês. compartilhar a tela. Eu estou pensando que já estava compartilhado. Está dando para todo mundo ver? Sim. E aí eu tenho um desafio aqui no final, que eu deixo aqui para vocês. A gente vamos pensando qual a diferença de gênero e enquadramento. E antes da última parte da aula, eu coloquei outro desafio que foi de gênero e registro, não foi isso? Sim. Eu disse, qual a diferença de registro e gênero? É outra coisa para a gente pensar. Para começar a diferenciar, porque às vezes você fica assim, isso é isso ou aquilo? Os limites entre esses conceitos começam a ficar meio que nublados, né? Mas na linguística você trabalha, e aí é uma questão de ignorância mesmo. Questão de gênero num sentido mais específico do que aquele que é o vernacular, assim, tem um tratamento mais... De gênero? Essa noção do gênero. Ela tem um sentido... Gênero literário, gênero isso que você quer dizer? Esse sentido mais vernacular. Tem um sentido na linguística mais refinado, digamos assim. É isso que você está querendo? Isso. Não, também. Porque engloba também, por exemplo, você identificar o que é um romance, o que é o gênero literário, né? A poesia. Tem a ver, tem muito a ver. Essa é uma acepção, talvez, mais senso comum. Isso. Assim. Não é isso? Não, é mais na área disciplinar. Disciplinar de quem faz teoria literária. Tá. Certo? Tá. Usa também esse termo, gênero, para fazer a distinção entre prosa, poesia, etc. etc. Isso há muita similaridade, só que os campos
Aqui, gênero também tem a ver com isso. Você trabalha com a área da linguística antropológica, por exemplo. E aí, Professor, com um exemplo, você considera o gênero, você diz, e eu tenho um exemplo aqui do metrô. Depois a gente vai. Eu tirei umas fotos do metrô hoje para a gente trabalhar. Um exemplo. Oi, quem falou? eu. Paulo. Vá, Paulo. Olha só, só uma questão, daí é o tradutor em mim falando. O inglês tem essa, como o senhor já colocou no início da sua fala, né, tem dois termos, tem gender e tem genre. Português, a gente traduziria para o mesmo item lexical, gênero. Só que para evitar essa confusão, já que a gente não tem dois itens lexicais, como é que circula no português quando se fala do genre? Se fala em gênero textual, gêneros do discurso ou gêneros textuais. Então, são os dois termos que estão circulando. Se é da linha bakhtiniana, ali que eu acho que tem mais a ver com o que está sendo falado, vai se sempre tender a utilizar gêneros do discurso. Gêneros do discurso, porque para Bakhtin só pode ter língua a partir da interação, não é? E, então é isso. Então, não se fala somente gênero, se fala gênero textual, gênero do discurso, que é justamente para evitar de se confundir com o gênero aquele de, sabe, masculino, feminino, neutro, etc. E ainda, Paulo, o gênero também no campo da crítica literária. Sim, também Bakhtin. Eles usam se fosse o gênero textual. Sim. A poesia do... Olha só, porque temos o seguinte, daí tem algo prévio, né? Tem a tipologia textual e tem tipos, tipo de texto e gênero textual. Por exemplo, se você fala em narração, descrição, sabe? Nós temos tipos. Já o gênero está naquela questão mais de algo formal, tipo uma carta, tipo uma novela. Daí a gente está no universo do gênero. Está claro para todo mundo? Então, por exemplo, dentro de um gênero há vários tipos. O mesmo gênero pode ter vários tipos de texto. Pode ter uma narrativa, pode ter uma questão descritiva, ela pode tentar fazer um convencimento, sabe, de uma pessoa. Tudo isso pode estar contido dentro do mesmo gênero. Então, só que o gênero ele tem um molde, sabe? Como se fosse um construto social, sabe? Então, o que é uma carta não é uma questão estanque, pode variar, sabe, de sociedade para sociedade. Tem marcas, etc., mas ela não é algo estanque, ela é socialmente moldada. Obrigado, Paulo. Nada? Exatamente essa pergunta que eu fiz. Eu acho que ele trouxe, da perspectiva da linguística, vamos dizer assim, uma concepção mais específica, né? O textual, o discursivo, aí. Exato. Legal. E Bakhtin tem um trabalho que ele chama de speech genre, que é gêneros, que é o que Paulo colocou, gêneros do discurso, os gêneros da fala, né? Speech genre Bakhtin. Ele aí traz, e é esse que a antropologia linguística trabalha. Certo? Então, então agora a gente pode começar. Qual seria a diferença, então, entre genre e registro? Para a gente começar aí. Paulo falou uma coisa aí que foi uma dica na última vez, a última coisa que ele falou. Ele deu um exemplo, ele falou assim, uma construção social de determinado. Ele deu exemplo de carta, né? Para a gente ajudar nessa diferença. O registro, gênero. Esse registro ele tem um componente sociocultural, que poderá variar de lugar para lugar. O registro da pegar a expressão companheiro. Hoje, no Brasil, o registro dessa expressão, desse termo, ele tem uma conotação política. Isso. Talvez associada mais assim, a
Uhum. de esquerda, Isso. que no outro contexto sociocultural, diferente desse nosso aqui do Brasil, poderá ter um sentido mais neutro, um registro dessa. Isso. Tem Estou entendendo. Mas o genre também, speech genre também. Tem essa coisa sociopolítica, poder. Também. Então, esse não é o elemento que diferencia os dois. Não. Tá. Eu achei que o gênero pudesse ter uma dimensão de maior universalidade. Entende? E nesse sentido... Você tá quente, tá ficando quente. Como se amplificasse, né? O gênero amplificasse. Como se o gênero tivesse uma universalidade que Macro fosse nível. mais aceita, vamos dizer assim, sociedades com culturas diferentes, enquanto o registro tem um componente mais vinculado a uma realidade sociocultural. E aí ele diferencia mas aí é que a grande saco de Bakhtin é que o gênero também. Tá, não, estou tentando aqui Uhum. intuitivamente E chegar a aí- uma distinção. Uhum. Vamos pensar. Mais alguém quer arriscar? Não, eu estava pensando no que, acho que no que Viviane falou no exemplo dela. A gente vai voltar à questão da adequação. Por exemplo, eu não sei se o registro que eu tenho da sociolinguística é o mesmo registro que você está falando. Então, por exemplo, é o mesmo. Olha só, então, registro tem a ver com o que a gente chama de variação. O termo é horrível, mas é esse, viu? Diafásica. Por exemplo, por que o interlocutor de Viviane ficou assim, se eriçou todo? Porque na concepção dele houve um breach, houve uma quebra naquela coisa, porque ele não esperava que aquele forma de endereçamento fosse utilizado para ele. Você entende? Ela estava achando, bom, nós somos todos de sindicato, bora falar. E essa foi a construção e está certíssimo, porque a linguagem, como diz o Bakhtin, é pela interação. Só que ela notou, ela teve a sensibilidade de notar que aquele registro que ela utilizou inicialmente estava inadequado. Como ela bidialetal, ela fez a troca, fez o ajuste para conseguir pegar e fazer. Então, o registro é essa questão, esse alto e baixo que se faz com essa questão de escolhas de fala, como o pessoal falou de citar na balada, o exemplo do colega que falou que em sala de aula usava uma forma mais formal para se dirigir aos alunos que tinham idades parecidas, mas que quando encontrou na balada utilizou outra. Então, o registro é essa maleabilidade, essa questão de você, acender ou baixar, etc., a forma de se endereçar de acordo com o contexto em que se encontra. É por isso que é diafásico, né? É a questão social. No caso, se a gente está pensando em alta cultura para cima, médio e para baixo. Então, o registro... Remonta a questão do valor social. Exato, exatamente. Que a Aga está tentando construir. Então, atrela aquele... Ok. Atrela uma determinada palavra, tipo companheiro, esses valores sociais. Exato. Daí a gente volta para o que se falou do hábitos, né? É o capital cultural incorporado. Por exemplo, algumas pessoas, no caso da colega, ela podia fazer essa troca, sabe? Ela podia substituir o companheiro por outro. Mas, por exemplo, há grupos que não conseguiriam, porque, tipo assim, já que esse capital cultural é incorporado, esse hábitos, não é uma questão, uma escolha consciente. Essa marca. Daí a gente volta de novo para a questão do índice. Ele não consegue. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. E a diferença registro e gênero? Registro e genre. É que o gênero é uma materialidade, você entende? O gênero do discurso, o gênero textual é algo moldado por esse contexto do que o pessoal da linha de Bakhtin chama de ideologia. Lembrando que ideologia aqui não é ideologia como produto, mas ideologia como algo que molda os discursos. Isso aí é Bakhtin 01, sabe? Ideologia não é aquela ideologia que o pessoal, sabe, digamos, vende. Ideologia é aquilo que molda os discursos, não é a ideologia que sai do discurso. Para Bakhtin, ideologia é uma macroestrutura. Então, eu diria que o gênero é isso. O gênero tem essa forma
que é moldada socialmente, e se diferente do registro, porque o registro é, na verdade, essa adequação... esqueci. Ok, então vamos lá. Esqueci. Ok, tudo bem. O que é que faz que um gênero seja atrelado a valores sociais? Gênero, vamos dizer por aí, o que é gênero? Se eu digo assim, era uma vez, fábula. Isso você começa a entender que isso aí faz parte de um grupo de uma coisa textual, mas também pode ser discursiva. E você atribui um conjunto, né? Você já sabe que eu vou começar a contar uma história. Era uma vez, né? E você começa. Agora, quando você atrela isso a valores sociais, aí você está in registering a genre, um gênero. Entendeu? É o processo de enregistrement, de resistir. Aí que não está em português. Acho que não foi traduzido em português. Foi, Paulo? Não. Enregistrement é um processo em que a Aga deu exemplo dessa história que a gente fez na primeira parte. Como é que essa língua começa a adquirir esses valores sociais, uns sendo estigmatizados, outros sendo valorizados, certo? Então, aí você se pergunta, através de um processo de enregistrement, se torna um registro, uma marca de classe social, uma marca de gênero, uma marca de política. Isso que é o registro. A gente tem uma historicidade nesse sentido. Fácil. E sim, aí ele mostra, existe uma historicidade, a coisa não nasce da noite para o dia, entendeu? Então, o processo de companheiro ter se tornado um registro foi um processo histórico da luta de classe no Brasil. Que vai do ABCD, aí vem a história do PT, entendeu? Isso que é registro e enregistrement. Então, um gênero, se um gênero começar a adquirir um valor social assim, aí ele começa a ser a gente vai trabalhar um registered genre, que é por exemplo, do It Gets Better, daquele artigo que vocês leram, né? Eu fico pensando o seguinte, mas o processo histórico, sociocultural histórico, que leva à afirmação de determinados gêneros, ele também não tem, num dado momento, se consolidar, se consagrar um gênero. Ele também não é produto desse mesmo processo que leva à determinação desses registros. O gênero passa por um processo histórico que atribui, atrela a ele valores sociais. Ok. E aí, dentro desse gênero, você vai construindo também histórico, socioculturalmente, esses registros. É isso? Então, eu acho que se pode falar no Brasil, por exemplo. Ontem eu estava falando lá na Bahia sobre as várias músicas sertanejas. Né? Então, que é um gênero musical, que você pode falar até que também de um gênero do discurso, se você, certo? Que começa a ter que se atrela a valores sociais, né? A pessoa se tentarem até se distanciar. Eu não ouço esse tipo de coisa, entendeu? Nem eu. Nem eu. Eu estou usando aqui a voz de Bakhtin. Essa maneira de falar. E o forró, e as pessoas que gostam de forró se distanciam do forró pé de serra, aquele forró do Luiz Gonzaga, né? O raiz, e começam, ou seja, são uns pode-se falar de gênero, mas aí talvez aí Paulo possa até me ajudar. É um gênero de discurso também,
e um gênero textual. Como é que você vê isso? Não, mas faz sentido isso. Não, a música uma tem meta- muita essa questão, né? Porque discurso. a música tem muita questão da quando você gosta de um gênero musical, isso está diretamente associado à construção da sua identidade. E Então, os movimentos também musicais, os gêneros musicais carregam muito forte essa identidade. Então, a gente pode usar isso. Aí é onde eu queria chegar. Então, esses gêneros musicais foram... A gente pode falar de in register. Né? Sim. Por isso que tem valor, você se distancia, se aproxima. De classe, etc, etc, etc. Entendeu? Uhum. Aí, agora, eu queria... Pronto. Então, está clara essa parte de gênero. Uhum. Agora, o que é intertextualidade? Pode dar uma olhada em Tunic, se querem dar uma. Uhum. A gente vai chegar também ao It Gets Better, né? Deixa eu dar uma dica para vocês aqui, certo? Isso em nível do discurso. Porque intertextual, para a antropologia linguística, embora bota texto aí, também é nível do discurso. Aí eu queria dar um exemplo a vocês que eu tiro uma foto hoje. Eu disse, gente, tem intertextualidade do discurso aqui. Não dá para colocar. Sentir-se em casa é bom, mas sentar no chão já é abuso. Ah, Aí diz, respeito é bom e todos gostam. Quem construiu isso? O que está por trás? Por que essa... Percebe a intertextualidade nisso? De que eu estou falando? Por que eu estou dizendo que há uma intertextualidade nesse exemplo? O outro é esse aqui, ó. Saiu da porta do vagão para não atrapalhar a passagem, mandou bem. Mandou bem, né? Respeito é bom e todos gostam. Eu acho que isso fica... Já tem muito tempo que isso está sendo usado no metrô, não tem? Mas desde o início, o que foi que tornou isso aqui effective? Uma boa estratégia? Foi intertextualidade. Você, na verdade, está misturando aí uma estratégia, digamos assim, informal, esse discurso, para afirmar uma autoridade, um comando, Uhum. uma ordem. É uma ordem. Mas o que foi que permitiu você admitir essa informalidade? O que foi que você... Onde está o informal aqui? mandou bem. Aham. E também é quase um ditado popular, né? Uhum. No primeiro exemplo, é quase um ditado popular. E que você reconhece Sim. como vindo de um outro lugar. Sim. Isso é que é intertextualidade. São determinados falas, é texto no sentido literal de texto, que o que ficou famoso nos Estados Unidos nas últimas eleições foi build that wall, construa essa parede assim, que aí a coisa viajou. Viajou para outras, não só para a fala de Trump nas campanhas dele, né? Mas a coisa adquiriu uma vida própria. Então, essas coisas aqui, algumas expressões aqui no metrô tinham vida própria antes, e essas coisas são trazidas para o contexto do metrô. E você reconhece que essa coisa veio de onde, entendeu? Alguém teve essa criatividade de fazer esse intertexto aí, com textos passados, e aí vem Bakhtin. Quem descobre isso, coisa de textualidade, tem muito a ver com Bakhtin, que foi Kristeva, né? Agora, toda a intertextualidade parte do pressuposto de um conhecimento anterior daquele que entra em contato com o discurso, né? Uhum. Porque se ele também não tiver essa referência... Isso, mas para esse texto viajar, ele precisa primeiro adquirir vida própria para ele ser reconhecido em outros textos. Aí, vida própria.
Está lendo 1984. Estava, né? Tá claro isso em textualidade? Tá, eu estava pensando em outra coisa também, professor. A questão, eu acho que é na altura que nós discutimos no primeiro dia. Eu sou orientadora, que tem uma sessão sobre genre e intertextuality. Daí retoma a questão de Bakhtin e fala essa questão que as pessoas acham que as palavras são originais, né? Mas, na verdade, ela diz que todo texto remete necessariamente a outro texto antes e ao texto que, assim, do passado e para frente, sabe? Ela faz esse movimento, assim, sabe? Então, tem essa questão que o texto parece que é originalzinho, aquela organização. Daí isso me lembrou, já que a gente está falando de Perfeito. Então, quando você ouve essa coisa do metrô, você começa a ouvir esse outro texto, né? Exatamente, exatamente. Eu ia fazer referência que daí a gente pode citar a Renato Russo, né, quase sem querer. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais as palavras que nunca são ditas, né? Então... Uhum. E falando de Renato Russo, quando ele... outro exemplo perfeito. Coríntios, ele usa o amor, como é? Monte Castelo. Monte Castelo. É preciso amar as pessoas. Ele está fazendo uma relação intertextual com a Bíblia. E com Camões. Então você ouve a coisa, entendeu? Mas quem não leu a Bíblia nem Camões vai ser simplesmente uma letra. Renato Russo. Renato. Quem não leu Camões nem a Bíblia vai apenas entender aquilo como uma música. Eu acho que a intertextualidade e num país de um catolicismo tão assim, as pessoas reconhecem, mesmo que não consigam. Isso que eu ia falar. Não dizer, isso está vindo de Coríntios, eu reconheço esse negócio, eu já ouvi esse negócio em algum lugar, entendeu? É esse outro texto que se fez catecismo, se fez, certo? Não, a própria inserção numa sociedade que tem uma base grande de catolicismo, né, de católicos, te permite perceber isso, ainda que você não tenha tido acesso a esse original, né? Eu vacilo de dizer que Coríntios é esse. Né? Mas tem pessoas que são capazes. Olha, a Salmo consegue, se você foi bem treinado no coisa do católico, na fala, no discurso, você consegue identificar cada. Eu não consigo. Mas eu acho que é Coríntios 13, né? Um negócio desse? Acho que é o 13. Fazia muito isso, intertextualidade. Agora, o que é intertextualidade? Foi a terceira pergunta, ficando mais complicado, de genre. Complicou. Vamos ver o exemplo de It Gets Better. Aí ele dá exemplo de narrativa, de story, testimonial, né? E também de confissão. Isso são gêneros. São gêneros. Então a gente pode encarar, olha só, vamos ver se a gente consegue simplificar, fazer aquele exercício com o que a gente faz com os alunos, né? Intertextualidade é um recurso que pode ser encontrado no gênero, porque o gênero, na verdade, é um template, né? É o termo que a autora usa. É um molde, sabe, e que te permite fazer uso de certas coisas. Você tem vários recursos. E dentro desse template, desse texto, você pode usar o recurso da intertextualidade. Aliás, pode não, vai ter, porque todo texto vai referir explicitamente ou não, como o colega colocou com a questão do Renato, né, que usou Camões e Bíblia. Quem conhece vai perceber a intertextualidade, mas mesmo que ele não perceba, a intertextualidade vai estar ali, sabe? Então, na campanha do It Gets Better, o gênero da confissão, veio de outro lugar e é usado por eles. Uma estratégia de marketing.
Então, quem viu conseguiu identificar essas três. Ou eles faziam uma confissão. O primeiro é aquele que ele se identifica, ele diz assim: a coisa do suicídio, eu já passei por isso, De pensar em cima. Uhum. né? E diz: mas você pode, não sobreviva, não cometa suicídio, né? Todo o processo foi isso, de você poder contar depois como é que você conseguiu não chegar àquele ponto. O outro foi... Quem foi que ia falar? Não, só ia perguntar, está claro para o pessoal o que é o It Gets Better? Porque é importante saber para poder identificar por que confissão, ora, em alguns casos, o gênero é confissão e ora é testemunho. Porque para entender por que... Querem dar um tempo para voltar ao texto? Alguns minutos para pescar no texto? Acho que o Paulo já ia dar a resposta. É que é o seguinte, ó. Pessoal, voltem no texto. Foi uma campanha que aconteceu com Dan Savage, do movimento gay americano. Logo no início, quando a internet ficou popular, não é? É hoje um hashtag. Dan Savage também foi muito importante na conquista do casamento gay nos Estados Unidos. Ele foi muito, muito importante. E esse movimento do Gatsby, deixa um tempo para vocês. Uma coisa que eu quero voltar, Paulo, para a gente discutir depois é e está por trás do movimento conservador que está surgindo agora, né? Tanto nos Estados Unidos quanto outras partes do mundo. É uma reação nos Estados Unidos a esse movimento que começa com It Gets Better e chega até o casamento gay. Backlash. O backlash. Ou seja, it doesn't get better. It pode get worse. Que é o que está acontecendo agora. Criou aquela ideia de que a gente estava melhorando como sociedade, estavam os avanços, né? E agora está vendo it can get worse. Pode piorar. O aborto é um exemplo nos Estados Unidos. As mulheres estão perdendo o direito ao aborto. Mas você acha que isso, o que o Gatsby é trabalhado, vamos dizer assim, através de uma ação, assim, intencional? Esse discurso é construído objetivamente através de uma iniciativa, não é isso? Esse contra-discurso, ou pelo menos a crítica a esse discurso, ele está sendo trabalhado nos Estados Unidos dessa forma bem explícita, objetiva, ou isso é... Entende? O backlash? Você quer dizer essa reação? Isso é trabalhado de forma direta, explícita, aberta. Não, acho que eles não assumem. Eles, então, mas... tem uma diferença, não tem? De você transformar, você publicizar uma coisa, isso ganhar um contorno, uma aceitação social, e você fazer isso de uma maneira indireta. Eu tenho... A gente vai chegar lá para o pessoal conseguir... O pessoal que está tentando ler. Mas você pode dizer que se você tiver acesso ao que eles estão dizendo nas mídias fechadas da extrema-direita, é explícito. Eu acho que é. Mas isso não tem publicidade, no sentido de publicidade. Eu acho que nos Estados Unidos até tem. Mas aqui também está tendo. O exemplo que a Gal, eu estava fazendo essa reflexão sozinho. Estava pensando na campanha Obama e na campanha Trump, né? A campanha Obama de 2008 tem o Yes You Can, né? E Hope.
são duas mensagens que, para mim, remetem ao futuro, né? Nós podemos, né? Esperança, também esperança no futuro. Aí vai o Trump, Make America Great Again. Isso. Exato. Ótimo exemplo. Orientação temporal É totalmente cruzada. é raça, Aham. é religião, é tudo isso. Better. Olha para quem? É. Então, quer ver. Então, deu para vocês tomarem pé do movimento It Gets Better? E foi uma campanha muito bem sucedida, né? Tem uns críticos que disseram que romantizou isso, porque, na verdade, não estava melhorando para muita gente, etc, etc. Foi uma campanha começou a ser atribuída também a uma classe social, gay, classe média alta, etc, etc. E o texto fala sobre isso, sobre a crítica mais tarde. Mas onde a gente quer chegar é como é que it gets better, só para a gente entender intertextualidade. Como é que a gente entende intertextualidade de gênero através do movimento It Gets Better? O que foi que o movimento It Gets Better fez? Quais foram os instrumentos discursivos que eles usaram, né? Que se tornou um movimento tão bem sucedido na época? Pode falar? Pode. Um deles foi a ideia de confissão. E tá na internet, pode entrar no YouTube que vocês encontram. Na página 320, Uhum. é o autor, né? Uhum. Vai dizer que grande parte do sucesso da campanha é um resultado do exercício estratégico de intertextualidade de gênero, Uhum. né? Combinando o exemplo, testimony, que seria relato, né? Uhum. E a confissão. E, no fundo, as outras hashtags, né, acompanharam. O Me Too também veio nessa construção de discurso. Né? Acho que isso meio que virou um formato, até uma estrutura dessas hashtags. Sim, o Me Too também tinha esses gêneros de confissão, né? Ou de relato, né? Isso. E até um apelo na época para que as mulheres contassem suas histórias. E constrói em cima. É uma estratégia bem parecida. Quase como uma forma, né? Uma estrutura de ação estratégica para certas ações. E, inclusive, depois, eu acho que o movimento gay também começou a fazer apelo para que os homens também contassem suas histórias, né? Os gays, homens, contassem as suas histórias de abuso, não é isso? Acho que houve nos Estados Unidos também essa campanha entre o movimento da comunidade gay. Mais um outro exemplo de qual a diferença entre ele faz isso para analisar, né, as estratégias testemunial, a confissão e o relato, né? Eu acho que meu objetivo aqui seria, se vocês ficar claro a ideia de como é que acontece, que a intertextualidade pode não ser genérica, pode ser só, por exemplo, construa essa ponte, build the wall. Uma frase só pode ser. Você pode dizer que uma frase, como a que o metrô também, ela viaja, né? Ela começa a... Tá claro? Para todo mundo?
Alguma pergunta nisso, antes que a gente vá para o desafio? São 12h28. Ok, a gente vai começar. Então, qual é a diferença entre genre e enquadramento? Nem todo enquadramento é genre, em outras palavras. Eu lembro de um exemplo, por exemplo, de enquadramento, levando essa questão do ativismo do movimento LGBTQI+, midiático, por exemplo, como a imprensa fez, né, a cobertura dos últimos protestos, desse movimento específico com o olhar da mídia, né, esse enquadramento dos protestos, se a mídia deu mais espaço, se a mídia, como que ela falou, eu entendo enquadramento nesse sentido, de ter esse recorte de acordo com o veículo, de acordo com a instituição. Seria isso? Isso. Agora a gente pode também trazer para o enquadramento mais específico de Goffman, né? Como é que ele fala? E o seu exemplo, Viviane, que você usa companheiro. O companheiro ali foi um exemplo de enquadramento. Sim, que até você explicou da questão das raízes, né, dessa palavra, né, que remete ao movimento de luta da classe trabalhadora, né, que iniciou, né, das greves. Necessariamente é um gênero, né? Assim, um grupo de palavras que a gente fica como uma carta, como uma história, tipo Once Upon a Time. E são gêneros de um grupo de palavras que pertencem a determinado conjunto, e da ideia de um conjunto de palavras que formam, por exemplo, a diferença entre uma confissão e um testemunho, e um relato. São os 3 gêneros que ele dá o exemplo. Jane of Connor faz essa distinção. Ela dá o exemplo de a diferença entre Once Upon a Time, a diferença entre um political speech e quando você fala 2, por favor, 2, please. Quando a gente fala 2, please, 2, por favor, o que vocês pensam? Que ideias você... Eu digo 2, por favor. Alguém pedindo cafezinho na padaria ali da esquina, não é isso? Ela fala que dentro de um enquadramento de um restaurante faz sentido. Isso. Mas que to please sozinho faz não. É o enquadramento que dá. Mas to please não pode ser visto como gênero, como genre. Porque só são essas 2 palavras. Entendeu? Companheiro é a mesma coisa. Não existe um gênero companheiro. O gênero depende, então, do enquadramento. Ou melhor, O gênero também depende, mas é a diferença. Once Upon a Time é gênero. Por quê? é uma narrativa fábula. Uma narrativa... Você reconhece como parte de um contexto, de um grupo de palavras, etc, etc. Você, quando diz 2, por favor, você não remete a um grupo de palavras que você possa chamar de gênero, né? Tá claro? Eu tô falando. Tá falando? Mas tá fazendo sentido? Então, to please... Vamos pensar, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar de outros exemplos de termos, assim como to please, que para a gente é muito conhecido, que você identifica logo o enquadramento.
filas, ontem no avião, fila 1 e 2, agora eu percebi essa diferença também, né? Que agora, para os brasileiros respeitarem aquela coisa, primeiro a fileira, a segunda fileira, e não querer o pessoal do fundo do avião sair ao mesmo tempo que o pessoal da próxima coisa. Tem todo um... É um protocolo novo. Tem um protocolo novo que você ouve, você já sabe, tá no avião. O avião tem vários exemplos de frases prontas, digamos assim, né? Que remetem um avião. Estamos caindo num avião de muita coisa. Exato. Você diz, estamos caindo dentro do avião. Exemplo perfeito. No avião e na torcida do Flamengo tem o mesmo valor, né? Então, pense em outros exemplos, como to please, estamos caindo, fileiras 1 e 2. O elevador sobe. Uma palavra só. Sobe, exato. Que é elevador. Esses usos, eles são... Não vai automatizados. Eles são naturalizados, né? quer dizer, a gente não se dá conta de que eles têm esse componente de um enquadramento aplicável. A gente lembrar de focar isso, né? Assim, Mas aí é o processo de enquadramento que faz com que esses termos sejam reconhecidos, naturalizados. Porque, pegando a carona aqui da colega... Agora, uma coisa importante, Luiz, só um minutinho. Claro. E essas palavras podem ser em registered ou não, atribuir valores sociais ou não, entendeu? Ah, sim. Ou pode não ter valor social, assim, distinguir classe, gênero ou outras, mas podem. Eu não consigo ver o do elevador como é só frame. Acho que é operacional, funcional. Assim, né? Não é? Entendeu? Para ele se tornar em register, aí ele precisaria de ter esse valor social. Aí só se o assessorista ficasse te olhando esperando um bom dia. Talvez, né? Trazendo exemplo daquela última aula. Outros exemplos de to please, de termos assim que imediatamente vocês identificam o frame. Crédito débito. Crédito débito. Uhum. Ótimo. Então, a gente pode chamar de crédito débito de genre? Não. Tá, porque... Tá claro, então, tá vendo a diferença? Agora vamos para outros exemplos de genre que vocês identificam. Porque eu não sei, porque eu nunca assisti. Vocês conseguem identificar uma coisa já estilo Big Brother, né? Eu acho que eles estão cheios de... Eu não posso dar esse exemplo. Eu sei porque o pessoal falou muito dessa coisa lá em Salvador agora. Mas eu não pude participar porque eu não conheço. Você não acompanha, né? Não acompanho. Mas em que sentido? De construção de gênero? De expressões que dá o gênero do... sim, o gênero desse tipo de programa, né? Que aí você identifica como parte de um reality show. Esse é o gênero. Paredão, inclusive, foi uma construção de um participante da primeira edição. Não era uma coisa que o programa tinha configurado como ser um termo oficial para a eliminação, porque o programa era a eliminação. Aí um paredante, emparedado, né, porque ele foi votado pela casa, ele falou, isso aqui é igual paredão, fazendo referência, intertextualidade com, né, Cuba. Com Cuba.
Porque ele se E com viu numa não, situação- fuzilamento. o fuzilamento. Com fuzilamento. Ele se viu nessa situação. Então isso aí é um ótimo exemplo de... o paredão é um... Não chega a ser é um registro, né? Que faz parte, que tem o valor social do fuzilamento, etc, né? E outro exemplo de textualidade, mais a Big Brother, né? Na verdade, é um exemplo de textualidade com o livro de 1984. De George Orwell. Que é engraçado, porque nesse ano um dos participantes não sabia disso, cometeu uma gafe no programa. O Thiago Abravanel, neto do Silvio Santos, ele falou, é isso, gente. O Big Brother é esse programa que você tem que eleger o seu grande irmão aqui dentro para te proteger, jogar junto, tudo mais, tá? É exatamente isso. Fez uma leitura errada, né? Então ele desconhecia essa intertextualidade. E ele construiu a própria da cabeça dele. Ótimo. Tá claro para todo mundo essa parte? Vamos aqui. Não, eu tenho mais. Spitunek. Eu esqueci, mas ela casou e tirou o sobrenome. Débora tirou. Ela agora está com outro sobrenome acadêmico, mas nessa época ela usava ainda Spitunek. Olha, a gente tem 20 minutos. Vamos ver, porque eu queria também que a gente começasse a pensar nos exemplos. Se vocês têm algum exemplo que vocês querem que a gente analise. Eu vou fazer um resumo disso aqui. Eu acho que eu posso fazer em 5 minutos, aí vai sobrar 15 minutos para a gente trabalhar no exemplo, certo? O que Débora quis, ela ficou famosa com esse artigo, foi mostrar como nessa cidade, né, essa comunidade que ela estudou, a capacidade do rádio, da mídia, de criar esses discursos e desse discurso como ela mostrou como ele circulou, né? E começou a ser usado essas palavras até para além dos espaços, né? E ela deu vários exemplos de como... Esses são os exemplos. Checking the channel, turn-taking routines. Como todos esses aqui foram circulados. A capacidade da mídia de circular esses termos. Aí uma coisa interessante, que eu acho que isso que eu quero focar com vocês, a gente trabalhar aqui agora, é o conceito de descontextualização e recontextualização. Tem um livro famoso que vocês podem pesquisar, que é The Natural Histories of Discourse. Você pega o texto de um lugar, como texto, esses textos viajam, essas expressões viajam. Você tira de um lugar e você coloca em outros. E nesse processo de recontextualização, esses textos adquirem uma nova vida, que tem relação com o anterior, mas constrói um novo sentido e tudo mais. Por exemplo, até quando vocês pegam na tese, vamos pegar na tese de doutorado de vocês, vocês querem analisar um determinado trecho político de algum político. Estou indo certo aí, né? E aí vocês tiram do discurso, tiram dali aquele pedaço de discurso e implantam uma página da tese de vocês e analisam. É a grande crítica que se faz hoje em dia. A autocrítica que os acadêmicos fazem é que no momento que você faz isso, você está dando uma nova vida àquele discurso. Somos mais famosos do que Jesus Cristo. Uma frase do John Lennon dentro do contexto de uma entrevista na Europa, falando sobre um enquadramento europeu, principalmente na Inglaterra, que foi tirada
colocada numa revista de adolescente nos Estados Unidos e ganhou uma dimensão, principalmente naqueles estados ultraconservadores, que ele estava insinuando que os Beatles eram maior que Jesus Cristo, e isso é a maior heresia e o maior pecado do planeta. Ativeram fogueiras de disco, ameaça dos clãs, esse tipo de coisa. E a outra coisa que a gente pode também trabalhar, que, baseado no que Débora fala, constrói aí, é que quando você faz isso, esse processo de tirar um trecho de uma entrevista que você fez e colocar na tese de doutorado não é objetivo. Você está ali, você pegou aquele. Por que você pegou aquele trecho e achou que aquele trecho era representativo do que você está querendo construir? Entendeu? Agradar o orientador, para entregar logo. Não é objetivo. Não. Você tem que sempre Achei justamente que fosse. Tem Mas que aí, regionalizar junto com... Primeiro, você tem que se posicionar que você fez, que você tem que ter uma autocrítica, você tem que disponibilizar o texto todo. Mas esse processo de tirar um pedaço ali e colocar dentro de uma tese, nós, pesquisadores qualitativos, a gente tem que admitir que o que a gente fez é a mesma coisa de você está aqui com a câmera de vídeo ou de uma câmera fotográfica e você pega o ângulo dessa realidade maior, né? E Toma que aquilo é a realidade. exato. Mas ali você enquadrou, é o seu a ótica, você escolheu aquele pedaço ali, entendeu? Mas se a gente relativiza, trata com humildade, mas é o que está mas toda tese, toda dissertação, na verdade, é uma ação subjetiva do pesquisador. Olha, Deixa de exato. ser. Isso. Então, ali você está adquirindo um papel. Estou tomando um posicionamento. Eu tenho essa construção e eu pego esse fragmento porque esse é o que me interessa. Isso. Aí você tem que explicar. Isso, aí você tem que explicar por que você pegou esse fragmento, etc. É a questão da posicionalidade. não pode achar que você está falando. Isso. A questão do gênero também. Ou seja, no processo os dois processos de descontextualização e recontextualização, que chama de intextualização, que esse processo é subjetivo, é contaminado por muita coisa. Essa escolha que você fez. E é isso aí que acontece. Essa coisa começa a ter uma vida independente desse texto original de onde foi tirado. E ela mostra como essas expressões chegam a um ponto que elas se tornam, têm uma vida própria. Entenderam? Engraçado, né? A gente vive de descontextualizar, recontextualizar. Porque é isso que a gente faz toda vez que a gente cita alguém no trabalho, né? Exato. A gente pega o tipo de trabalho original, no contexto do desenvolvimento, aplica, quer dizer, recontextualiza para o nosso objeto de estudo, para a nossa discussão e tudo mais. Então, é isso, né? O processo pede uma transparência em relação a isso. Mas a gente vive de fazer isso. Isso. E aí, esse trecho que você colocou começa a se relacionar com o outro texto que você fez, antes que você enquadra num bloco quote que diz assim, né? E esse texto começa a ter um diálogo, aí já é para Bakhtin que a gente vai ver na próxima vez, ele começa um processo de diálogo com a sua voz, a voz de quem você entrevistou e que você pescou aquele pedaço, né? Eu estou usando assim, veja, pescar, você pescar no sentido de você faz assim, né? Como o pescador pesca um peixe do oceano, e esse trecho começa a dialogar com você. E a pessoa que lê isso, a pessoa que está lendo esses dois, o trecho da entrevista que você está falando sobre a entrevista, ela está sendo influenciada por essa relação. Você está alterando esse trecho.
Quando eu analiso, isso vocês vão ler 2 textos meus para a próxima semana. Eu estou analisando aquela fala daquele ativista ali, né? Então, eu estou construindo para você algo que não existia antes de eu. Está ficando claro? Não, aquele trecho que está ali dentro não existia em si só, entendeu? Você tira de uma fala maior, você coloca dentro da minha dissertação, meu artigo, eu contextualizo, eu analiso, ele começa a ser uma coisa totalmente diferente do que foi no passado. A importância da transparência na pesquisa, né? Para você poder corroborar na entrevista completa se você não fez um trabalho ali para se beneficiar a partir de um uso, né, de uma palavra, de um trecho fora de... Mas também tudo a gente significa, né? Vai aplicando significado a tudo e as coisas vão ganhando novas características na língua, né? Na escrita, a própria escrita e a oralidade. Eu vejo um pouco dessa forma também, porque quando você está entrevistando, geralmente a entrevista está na oralidade. Aí você transcreve, então você já passa para o papel, que já não é uma representação daquilo que... Exato. Aí depois você vai analisar e teorizar, e aí você vai criando realmente elementos que fogem daquele princípio original que ela fala, conversa. Isso. Aí a antropologia linguística, a antropologia entra em crise, como as várias crises da antropologia, né? E os alunos também. A gente é capaz... a última coisa da antropologia está disponível na internet. O pessoal se pergunta assim, Bernie... A gente estava numa conferência lá em San José e a floresta da Califórnia estava queimando, lembra disso? Foi 2019. Mais recente que grave foi 19. todo ano, E tanto que existe a coisa... o que a gente faz com a antropologia? Queima, joga fora? Se depara, a gente está fazendo alguma coisa. Eu estou sendo bem... A gente está fazendo algo... A gente realmente tem condição de estar fazendo o que a gente está fazendo? A produção, a gente tem que se questionar. A academia tem... Aí não só para a antropologia, para o que a gente está fazendo? Esse questionamento é sempre salutar, né? Porque você não se descola. Assim. Não, na verdade, uso o termo te permite se distanciar daquilo que você está examinando como objeto de análise. Como objeto de análise. Precisa ser colocado nessa perspectiva. Então, a gente está no fato dizendo que vai destruir a disciplina para acabar. Não, entendeu? Mas é se questionar sobre isso. E isso tudo tem a ver com esse processo. Começa com esse movimento de intertextualidade. Se os nossos dados, o que a gente está fazendo com isso? Foi que a gente construiu, né? A gente construiu conhecimento ou construiu uma outra... algo, sei lá. Fugindo um pouco dessa questão mais da essência da ciência, o meme é intertextualidade pura, né? Como referência. E também multilocalidade, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então, aí vocês têm algum exemplo que vocês queiram... A gente tem 8 minutos. Alguém quer mostrar um exemplo? Alguém trabalha... Quem que trabalha com memes? Eu estou pesquisando, professor. Quer colocar um meme para a gente na tela? Ai, deixa eu ver. Terminei meu relatório de qualificação, eu coloquei vários. Deixa eu ver se eu pego aqui um. Peraí. Me habilitar para eu exibir. Eu estou desabilitada aqui. Lembra enquanto Viviane procura, lembra dos memes que Bolsonaro parecia que era Trump? Eu tenho um texto de 2019 que eu mostro esses exemplos quando eles estavam com as metralhadoras, não tinha um negócio desse? Que era... Yes. Deixa eu só pegar aqui na minha pasta. Espera aí, pessoal.
início lá do norte, né? Lá do norte, né? Para a Amazônia. Era um que parecia Rambo, né? É Ainda porque faz pegou- essa ele pegou intertextualidade. Lembra de Rambo, né? Sim, sim. Não tinha um que tem uma imagem, você pensa que é Sim, Rambo? sim, sim. Viviane vai conseguir. Uhum. Ela tem vários. Né? A gente só vai começar, a gente vai poder voltar na próxima aula, vai ter mais tempo para vocês. A gente pode começar o de Viviane e vou continuar. Uhum. Tem que ampliar, né? Viviane, se puder botar um em tela cheia. Olha esse do completo aí. Coloca em tela, um deles em tela. Eu gostei desse que eu pude ver, né? O completo. Vai cantar o vídeo? É a gasolina. Eu não sei. Viviane, pode botar em tela cheia? Deixa eu ver, ela até saiu. Ela fechou. Fechou o áudio, fechou o vídeo, fechou tudo. Ah, eu acho que ela caiu, não foi? Não, cai não. Estou tentando colocar em tela cheia. Peraí. É que eu peguei... Ah, peraí. Eu abri a minha pasta aqui dos memes. Espera só um minutinho. Vocês conseguem ver minha pasta? Conseguem, né? Conseguimos, sim. Deixa eu ver se ele consegue ficar grande. Ficou grande? Não. Não. Não, ainda não. Oh, meu Deus do céu, por que não fica grande? Deixa eu pedir ajuda para my husband. Ajuda aqui, fazendo favor. Caramba. Mais. Ou compartilho da Espera que eu vou tentar deixar ele maior aqui. Peraí. Stop share, peraí. Compartilhe o desktop, a área de trabalho ou o programa da imagem. Ela tem que abrir a imagem, o arquivo, e aí compartilha essa janela aberta. É isso que eu tenho que fazer. Ou compartilhar a área de trabalho. Área de Ela tem que abrir a imagem numa janela e compartilha essa janela. Né? Existe. Foi. Agora vamos lá. Vamos gravar lá dentro. Ótimo. Está com o áudio fechado, Viviane. Acho que ela não está falando nada. Viviane vai poder. Eu mandei para ela os textos de antropologia visual. Isso aí é quase como se não não é intertexto, uma coisa de interimagem, né? Se alguém tem Agora Tem distorsividade? interdiscursividade não, ainda está na era, mas aqui você as vassourinhas de limpar o vaso sanitário, A luva. a luva, as luvas, quando você está limpando, você usa a luva porque, né? Para ver se contaminar. Uhum. E ele dando uma entrevista, né? Como se fosse microfone. Como se fosse um microfone. Então, veja como tem a montagem de todas essas imagens do microfone, da entrevista, da vassourinha de limpar o vaso sanitário, da luva, né? O que seria o rosa? Deve ter um sentido, né? Tem um sentido. Será que ela está ouvindo, gente? Acho que não. Desculpa, não. Fechei aqui. Qual é a razão do rosa como cor de fundo? Sabe explicar? Da cor do rosa, não, ainda não fiz essa categorização deles, porque o objeto da minha pesquisa é a produção dos memes da campanha do Boulos, em 2020, e o meu orientador achou interessante para a gente atualizar a pesquisa, fazer uma análise comparativa com a campanha dos memes produzidos no Lulaverso.
da campanha presencial. Então, eu estou bem na... Viviane, mostra um que tem alguma coisa de palavras, né? Palavras? Ah, deixa eu pegar esse aqui do Tá Ok aqui, ó. Esse aqui. Estão vendo? Ah, gente, com The Sound of Music. Vocês conseguem ver? Não. Ai, peraí, Mas gente. compartilhar a tela, abre a imagem e compartilha de novo, Viviane. Deixa assim, vai. Tá, peraí. Enquanto isso, no Brasil, Eu não estou conseguindo ver, Gilberto. o The Sound of Music foi trazido para o Brasil como uma A noviça noviça rebelde, rebelde. não foi? Foi. Nossa, peraí. Deixa eu tentar de novo, galera. Peraí. É só abrir a imagem e compartilhar. Sim. Ah, peraí. Agora acho que vai. Foi? Foi. Aí, pronto. Deixa eu diminuir um pouquinho. Esse aqui é da campanha do Boulos. Agora, por que a noviça rebelde aí? É Isso porque que eu estou isso, fascinado com a isso. noviça rebelde virou um meme. Ela já tem um significado próprio como meme, aquela imagem da... Esqueci o nome da personagem do filme. Andrews. Não, Andrew é a atriz, né? Isso. Mas O nome dela. a Dorothy, eu acho que é Dorothy. Não é Dorothy. E aí, ela dançando naquele campo já tem um significado meio que de meme. Tipo, o mundo tá acabando, mas tipo, um foda-se, né? Eu tô aqui no... É isso mesmo. Aí Então, fizeram esse aí do... O mundo se a... acabando, ele distribuindo cloroquina, né? então é nesse sentido, né? É o simulacro do simulacro do simulacro. A intertextualidade em cima de intertextualidade. Essa cultura do meme tem muito isso. É muito temporal também, né? O meme ele é totalmente temporal. Apesar de ter todas essas questões históricas ali de referências, né? A próxima geração já não vai entender isso. Né? Eu confesso que eu não entendo, porque enquanto isso no Brasil, o que estava vendo lá em outro lugar, assim, em outro contexto? Não, então, é porque essa cena da Noviça Rebelde, ela virou por si só um meme. E se enquadraram em vários, né, contextos. Tipo, sei lá, dilúvio não sei aonde. Foda-se, eu tô dançando. Tá. Entendeu? Entendi agora. Tá vendo? Eu já tive essa relação. Já não Pois é. É porque você não pegou a referência dessa imagem associada a um... Já vem sendo aplicado em vários contextos. Vários contextos. E tem a ver com a negação da seriedade da coisa, né? Quando a coisa... um monte de gente morrendo aí e ele cantando como se o mundo fosse essa... É que o próprio filme também é um pouco isso, né? O próprio filme é meio que isso. São os nazistas invadindo lá tudo, a família... Mas isso eu acho que essa cena é antes da invasão, né? Essa cena é a cena inicial, gente. Os créditos é quase no início do filme. Antes a primeira. Tem razão. E tem um que tinha uma palavra, aquele Viviane, que ele fala assim, completa, é o frame perfeito, né? Completa da gasolina, do posto de gasolina, do BR, né? Acho que a gente tem que ir, né? 1 e 2. Então, vamos tentar na próxima aula. Dá para eu fazer e a gente ter mais tempo. Pelo menos, eu tinha pensado que seria 1 hora. Pelo menos 1 hora para a gente brincar com os dados que vocês tiverem, certo? Legal, professora. Eu falo um pouquinho mais do meu projeto. Tá certo. Obrigado, Viviane, por esse... Obrigada. Eu que agradeço a todos e ao professor. Muito obrigada pelas leituras, que estão me ajudando muito, muito. Legal. De nada, prazer. Qualquer coisa deles, se você precisar de mais, você me fala.